A palavra ética existe há 2.500 anos, mas é nos últimos 30 anos que ela tornou-se pública. Até 30 anos atrás, essa palavra era exclusividade de especialistas e raramente saía da universidade. De 30 anos para cá, a trajetória é impressionante e a palavra hoje tornou-se a mais repetida no espaço público. Seria de se supor que compartilhássemos o seu significado. Seria de se supor que soubéssemos na ponta da língua uma definição. Mas quando alguém é perguntado sobre o que ética quer dizer, o constrangimento aparece. Lembro-me de um prefeito de uma grande cidade do interior de São Paulo que me convidou para uma palestra, gentilmente fez as vezes de mestre de cerimônia e, ao me apresentar, disse que graças à ética tinha vencido as eleições. Eu imaginei então que ele fosse dizer que ele era o único honesto da região, mas ele me surpreendeu quando disse que estava no segundo turno das eleições, estava em desvantagem nas pesquisas, e seu adversário no debate o acusava de deslizes éticos. Ele, contra as cordas, acuado, sem saber o que dizer, resolveu tirar da manga a pergunta: você fala tanto de ética, diga então o que ética significa. Diz que o adversário se embananou todo, não soube dar uma definição, e ele então disse: você fala do que não sabe o que é. O adversário então foi derrotado no debate, acabou perdendo as eleições, e o prefeito concluiu: ainda bem que ele não me devolveu a pergunta. Talvez pudéssemos usar esse tempo que é o nosso para diminuir essa lacuna e constatar que a palavra ética parece ter entrado no lugar de outra, que soa como antiga e faz lembrar nossos pais, nossos avós. É a palavra moral. Para muitos, a substituição teria sido apenas de uma palavra pela outra. Mas acreditamos que a palavra ética entrou no lugar da palavra moral na exata medida que a ética entrou no lugar da moral. E para que isso faça mais sentido, talvez um esclarecimento conceitual seja necessário. Chamamos de moral aquilo que não faríamos de jeito nenhum, mesmo que não tivesse ninguém olhando. A moral, portanto, nada tem a ver com o olhar externo, nada tem a ver com a repressão externa, nada tem a ver com catracas, radares, com fiscalizações, com o medo de ser apanhado em flagrante, com o medo de macular a notoriedade. Não. A moral é sempre uma questão de consciência, porque a moral é a reflexão em primeira pessoa do singular sobre os limites da própria conduta. Assim, como ensinaria Platão na República, contando a história do anel de Giges, a moral é aquilo que você não faria mesmo que fosse invisível. Giges era um cara gente fina, um cara reconhecido por todos, assim, respeitado, comportamento inatacável. Até que um dia Giges encontrou um anel, e de posse desse anel, rapidamente ele percebeu que se tornava invisível. Então o comportamento de Giges muda completamente. Giges se converte num facínora, num assassino, num canalha. Platão então explica que antes do anel Giges agia de um jeito e depois do anel de outro jeito. A invisibilidade deu a Giges uma nova concepção sobre si mesmo. Assim, Giges agiria adequadamente por medo do olhar externo, mas quando tornou-se blindado ao olhar externo, Giges teria revelado seu verdadeiro caráter. Assim, moral é aquilo que você não faria de jeito nenhum, na invisibilidade, protegido do olhar externo, quando não há nenhum risco. Os limites que você impõe a si mesmo, sempre na intimidade da consciência, em primeira pessoa do singular, eles aparecem de maneira ainda mais relevante toda vez que você se impede de obter uma vantagem, um ganho, um prazer, um acréscimo patrimonial, um resultado, uma meta, uma promoção, qualquer coisa que você considera bom e auspicioso para você, porque para alcançar esse resultado você teria que agir de maneira com a qual não concorda.
Perceba que não há nenhuma intervenção externa, é você mesmo que não aceita esse tipo de protocolo, esse tipo de procedimento, ainda que o resultado da aplicação do mesmo seja tão auspicioso. Assim, temos que admitir que, embora rarefeita e fora de moda, embora fazendo lembrar apenas nossos pais e nossos avós, a moral ainda existe entre nós. Afinal, se alguém deixar nesse auditório cair a carteira, alguém que encontre devolverá a carteira, e certamente não é pelo medo de ser flagrado, certamente não é pela notoriedade ameaçada, certamente não será pelo medo de estar sendo fiscalizado por uma câmara qualquer. Você devolve a carteira porque não fica com coisas que não são suas, e isso é uma questão moral.